Estamos de volta com o programa Memória Viva, hoje entrevistando o professor Raimundo Nonato Nunes. Professor Raimundo, e a geração que o senhor deixou, a herança, vamos dizer assim, alguém seguiu sua profissão? Olha, infelizmente eu gostaria que tivesse seguido, mas já que não seguiram, não é? Eu acho que todos estão bem encaminhados, fizeram o que quiseram, assim como eu fiz o que eu queria fazer, né? Eu poderia ter cursado Direito, segundo meu pai queria. Eu fiz o que eu queria fazer, então deixei que eles fizessem o que eles queriam fazer. Porque aí, se não tiver sucesso, não vai culpar ninguém, não é? E se tiver, o mérito é próprio e daí a coisa funciona bem melhor. E fazendo os cálculos, a gente vê que vocês estão fazendo já 44 anos de formados. 40 anos de formados, desculpa. Foi. O curso começou em 73. Começou em 73, mas vocês formaram em terminou 77. Né? Verdade. 40 anos de formado. Vamos fazer o primeiro eu quero saber do senhor a parte de literatura, que eu sei que o senhor tem alguns livros, né? E eu gostaria que eles perguntassem também depois, fizessem uma avaliação assim, desses 40 anos de formados, né, na área de educação física e os seus projetos editoriais. Porque tem bastante, pelo jeito. Foi muito interessante, porque, como eu disse anteriormente, eu não gostava de ler, não é, e tal, mas, de repente, ao ingressar na universidade e tal, eu levei, né, comecei a enveredar por esse caminho e terminou casando com uma professora, que é escritora, e, de repente, eu achei que também teria que escrever. Sim. Isso aí foi um grande incentivo para mim, não é? Essa convivência, né, com minha esposa. Não passou em branco, é bom falar para ela que não passou em branco. Aí eu tive que acompanhá-la, porque eu achei realmente interessante fazer o registro daquilo que a gente produz. Porque hoje eu tenho 4 direitos autorais. São metodologias de trabalho que eu fiz, deu certo, e que, se eu não registrasse, iria passar em branco. Ou tá alguém, entendendo? Ou alguém usurpar. Entendeu? Então, uma colega minha, professora Rosário, me orientou, disse: Raimundo, registre isso aí, porque, então, não é? E outro registro muito importante que eu faço é a professora Betânia, que ela, eu cursando metodologia da pesquisa, né? A reitora. Não, professora Betânia Ramalho. Aí ela indicou um texto de Lawrence Stenhouse, que é um educador inglês e tal. Esse cara me fez mudar a minha cabeça, não é? Me fez ver que eu era capaz de ser protagonista, de construir, de descobrir, observar, descobrir e, em cima daquilo, fazer um trabalho. Sim. Entendeu? Isso aí foi que me deu a égide, não é? De pesquisar e construir atividades que viessem a resolver aquele problema que eu estava enfrentando. Não esperar que alguém, em algum lugar, fizesse o trabalho e desse ponto para mim. Sim, tá, sim. Então, isso para mim foi fundamental. Foram 9 publicações que o hoje senhor... a gente... Né? Teremos mais, se Deus quiser. Professor Bosque e professor Enio, a respeito dessa parte do professor Raimundo, o que vocês gostariam de colocar, de registrar na presença dele aqui, que isso é muito importante? Olha, uma coisa que sempre me chamou a atenção de Raimundo foi o alcance social, né, que ele busca nas atitudes dele. Raimundo, quando eu conheci Raimundo, aluno de educação física, Raimundo era uma pessoa que tinha uma condição socioeconômica, eu diria, acima da média das pessoas que faziam parte do curso, né? Raimundo tinha um relacionamento muito bom com diversas personalidades da educação física e do desporto no Brasil. Eu posso citar, por exemplo, o doutor Eduardo Henrique de Rose, né? Que eu acredito, né, Raimundo, que hoje ainda seja da Comissão Mundial Antidoping. Então, De Rose era uma pessoa, sempre foi um notório na área da educação física, e Raimundo tinha uma relação muito boa com ele. Tanto que quando eu fui fazer minha primeira pós-graduação no Rio Grande do Sul, eu fui com a carta de Raimundo de apresentação para o De Rose, que era o coordenador do curso.
E Raimundo sempre procurou, assim, abrir as asas, eu digo assim, em cima daquelas pessoas que mais necessitavam. Ele não se ele sempre, esse alcance social vem desde ele como estudante. Então ele procurava ajudar aquelas pessoas que mais necessitavam. E isso vem acompanhando. O Raimundo faz um trabalho, repito, de um alcance social muito grande na universidade. Às vezes é até criticado por isso, de socializar demais essa atividade. Então eu acho que essa é a importância maior dele. Eu não sei, uma coisa que eu gostaria até de perguntar a Raimundo, Raimundo sempre trabalhou com a performance, né? Futebol salão, atleta, resultado, competição. E hoje ele faz um trabalho muito mais de reabilitar as pessoas, como esse menino que ele deu o exemplo. Né? O que ele fez migrar, Raimundo, do rendimento para a reabilitação? A necessidade das pessoas. Porque os atletas são bem assistidos. O outro lado não. Ele é esquecido. Principalmente se você considerar a questão do idoso. O idoso é muito abandonado, entendeu? É muito abandonado. As crianças, da mesma forma. Então, é muito fácil você ir para uma academia dessa, pegar um equipamento, tal, e fazer um trabalho. Agora, é difícil você pegar, trazer um indivíduo para uma sala dessa, sem equipamento nenhum, você produzir um trabalho que venha ajudar aquela pessoa a melhorar a condição de vida dela, a saúde dela. Né? Então, esse foi o viés que eu encontrei assim, mais. Queria que o senhor pegou da criança até o adulto, né? Exato. Até o idoso que o senhor citou, a pessoa que tem problema de peso, né? Isso. Que eu achava interessante, não sei se vocês sabem, o professor Raimundo falou uma coisa interessante, né? Do idoso. Qual é aquele problema ele não era idoso, não. Ele é um jovem de uns 38 anos, mais ou menos, agora estava com 140 quilos, né? Morava no primeiro piso, quando chegava no primeiro piso estava morrendo, se acabando, viu ele infartar. Né? E aí o conduzi tentei induzi-lo a fazer atividade física, ele concordou, mas só que a minha metodologia não atendia a necessidade dele. Aí eu tive que bolar uma situação que viesse a atender aquela necessidade dele. Daí veio todo esse processo, né? Onde hoje, né, há pouco tempo, eu descobri o seguinte: o indivíduo que trabalha na água, né, ele tem a influência de duas leis físicas, que são a pressão hidrostática e o empuxo, que acelera a volta do sangue venoso ao coração. Com isso você tem um trabalho menor, o coração trabalha mais aliviado e tem um rendimento melhor. Não é? Repercutindo na vascularização, que ele vai ter uma amplitude maior da rede vascular. Com isso você baixa a pressão arterial, você previne infarto, você previne trombose, enfim, um ganho do tamanho do mundo a saúde. Aí é onde eu digo, quem é que banca isso? A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Que dá acesso a essas pessoas. Estou trabalhando hoje com 193 pessoas com N problemas de saúde, do Parkinson, tudo aqui trombose, no centro. Trombose, infarto, problema de ambulatório, problemas articulares, enfim, circulatório. A universidade banca isso. Né? Banca isso. Então, eu procuro passar para as pessoas a importância da universidade enquanto mantenedora desse serviço. Porque sem ela a gente não teria. Né? Professor Bosco. Eu queria lembrar a seguinte: Raimundo demonstra uma sensibilidade que mais fácil seria dizer é natural, mas não é porque nós sabemos que essa é adquirida, né? É cultural. Sem dúvida alguma, é no pequeno berço que a gente começa a exercitar essa sensibilidade social, né? A preocupação com o outro, né? A preocupação em não ser um ególatra, em dividir os meus feitos com os demais, em participar com os demais. Não concentrar, né? na pessoa. Não concentrar de uma forma egóica. Né? Então, você veja bem, é uma pessoa que... E a educação física tem esse leque gigantesco, que infelizmente a maioria dos profissionais não exercitam
Mas não é só fisiologia do esforço, é fisiologia do esforço, mas muito mais, é o ser humano como um todo. Entendi. Então, por exemplo, quando eu migrei, e isso foi paulatino, primeiro comecei com antropologia cultural, depois ciência política. Para falar em ciência política, desde jovem no Ateneu, a gente já tinha uma luta política pela democratização da sociedade, e Raimundo participava ativamente, né? E quando a gente leva, por exemplo, quando eu hoje trabalho com a mente humana, acima de tudo, eu estou trabalhando com o homem da mesma maneira como trabalhei antes. Com um universo bem mais amplo, com um universo bem mais profundo. Mas a acessibilidade ele faz com que, por exemplo, agora eu estou escrevendo um trabalho, escrevendo uma obra em cima de o corpo como proscênio da linguagem. Aquilo que vem, o que vem antes da cena, o primeiro discurso. A linguagem do corpo. Da linguagem do corpo como a linguagem do homem. Sim. Né? E Raimundo é o tipo da pessoa que, se você vai conversar isso com ele, você sente o feedback, você sente receptividade, você sente a compreensão e ponto de vista que acrescenta. Entende? Então, essa visão é também de uma pessoa de educação física e de uma pessoa determinada. Mas é significativa, mas é significante também da personalidade dele. Sim. Eu queria deixar esse meu depoimento muito claro. Não, eu acho muito importante isso, porque por toda a exposição que o professor Raimundo fez aqui conosco, a gente sente isso, né? O senhor absorveu, né, professor? O senhor absorveu essa necessidade de ajudar o próximo, o outro, principalmente, como o senhor falou, aquele que está mais abandonado, né? A criança e o idoso, né, que o senhor colocou, e o futuro, professor. O que a gente pode dizer da educação física na sua visão? Hoje eu trabalho com 6 monitores, né, 4 bolsistas, 2 voluntários, e esses seis jovens, né, eu sinto que eles absorvem perfeitamente a mensagem que eu passo para eles, sabe? No sentido de pensar, primeiro, eu estou ajudando alguém. Segundo, eu estou aprendendo com esse alguém. Ele está emprestando o corpo dele, as atitudes dele, para que eu cresça enquanto profissional. Tá? Então, isso aí está sendo muito interessante, porque eu sinto que eles... Eu não estou lá, não. Sim. Mas eles vão estar já. Vou chegar mais tarde, mas eles já estão lá. E o procedimento que eu faria com alguém que chegasse em determinado momento, eles fazem. Uhum. Eles já têm uma compreensão daquilo que pode ser feito tecnicamente e essa questão humana, né? De atender a quem esteja precisando de atendimento. Bom, professor Raimundo, a gente sabe que o senhor tem 9 livros, como o senhor disse que vai ter mais. Mas principalmente esse aqui é interessante, que é um sobre... livro técnico. Livro técnico sobre Nado Crown, teoria e prática, né? Isso. Fala um pouquinho sobre esse livro e, se o senhor quiser também dar uma geral sobre os outros. Tá bom. O primeiro livro foi esse relato, né, da nossa convivência, né, na greve de fome, nossa participação. Depois veio o Lero e Lero, que foi um livro de crônicas, onde eu faço menção a pontos interessantes de Natal que desapareceram e que, se não fizesse o registro, daqui a 20, 30 anos, ninguém teria mais condição de fazer esse resgate. Sim. Né? E um colega disse, rapaz, você só escreve Lero. Eu digo, não é somente Lero. Aí escrevi esse livro técnico, né, onde eu faço uma homenagem a meu professor de natação, professor Raimundo Antunes. Sim. Né, onde eu convidei para fazer parte do livro, né, ele, eu e mais 5 estudantes. Sim, né, sim. E ele disse, mas eu não escrevi. Aí você se engana. O que eu escrevi aqui, eu aprendi com você, velho. Entendeu? Aí ele caiu na real, aceitou e tal. Nós fizemos uma recepção, apresentamos e tal, ele ficou muito contente, não é? Porque realmente ele foi um baluarte na educação física nossa aqui, né? Pessoa muito responsável, competente
Então eu fiz questão de fazer essa homenagem a ele, né? Então nós fizemos essa... E além dessa parte de publicações, eu teria uma pergunta para vocês três, mas para o senhor e para o professor Enio e para o professor Bosco. A educação física, hoje se fala muito, a sociedade, hoje se concentra muito nas academias. Como o senhor falou, academias têm equipamentos, né? Esse trabalho que o senhor faz não envolve equipamento. Eu pergunto o seguinte, no curso, né? Os cursos hoje, que teria que ser, na época, eu acho que não concentrava esses equipamentos, né? Acho que nem tinha esse equipamento. Tinha? Não tinha. Hoje, o aluno de educação física, ele trabalha também essa parte de equipamentos? Qualquer um que vocês falam. De equipamentos, sim. Hoje nós temos equipamentos de última geração aí, né? Mas da universidade? Da universidade. Isso é importante. O nosso curso, há 4, 5 anos atrás, foi considerado o melhor curso do Brasil. Né? Nós estamos bem aquinhoados quanto à questão do corpo docente. Tá? Mas muito bem mesmo. E em questão isso aí já seria prática, né? O equipamento é a prática, né? Equipamento, né? A gente também está bem... E esses alunos são orientados, porque eles saem, eu vejo muitos que formam, né? E vão para as academias, né? Aí que eu pergunto. O grande problema é ele entender que lá fora não existe somente academia. Tem outras atividades para serem feitas e que é possível serem feitas. Mas para isso, ele tem que acreditar na capacidade dele de fazer as adaptações às necessidades que vão aparecer. Sim. Ponto. Isso aí tem que acontecer. Se não acontecer isso, ele não vai ter condição de trabalhar plenamente e vai ficar capenga. Se chegar, tiver equipamento, ele faz. Se não tiver, ele não faz. Sim. Isso aí é muito ruim. Então é o seguinte, eu gostaria até que colocassem vocês dois rapidamente, né, professor Enio e professor Bosco, a respeito desse assunto que a gente colocou, só para a gente fazer um encerramento, porque eu acho importante ouvir vocês dois a respeito desse assunto, da academia, rapidamente. Bom, a academia, as academias de educação física, elas tratam-se de um mercado emergente. Sim. Né? Até alguns anos não existiam, pelo menos não existia essa proliferação de academias. Sim. Né? Que agora eu acho que proliferou até demais. Sim. Né? Em compensação, nós não tínhamos essa formação. Sim. Nós, na época que nós fizemos a educação física, era um curso de licenciatura, mas que permitia o egresso também atuar em clubes, em esporte, em academia também, que o número era bem reduzido. Hoje, a Universidade Federal tem duas modalidades no curso da educação física, o bacharelado e a licenciatura. Né? A licenciatura voltada para aquele pessoal que quer ensinar, quer dar aula, principalmente na escola. É a educação física escolar, que hoje também encontra-se um tanto desassistida. E o bacharel, né, a turma que termina bacharelado, é mais voltado para aquela turma para trabalhar em clube, ou com pesquisa, ou mesmo em academia. Então, essa nova ramificação da educação física também motivou essa exploração desse mercado emergente, que são as academias de atividade física. Professor Bosco, rapidamente. Vivemos em uma sociedade de consumo, uma sociedade de pleno neocapitalismo, né? E essa migração de toda a atividade física para a empresa é produto do estímulo do capitalismo. Então, quem usava tênis na época em que nós jogávamos e que nós estudávamos, eram atletas. Entendi. Mas as fábricas precisavam que milhares e milhares passassem a usar. E milhões passaram a usar. Então, esse carreamento para a academia é um dos processos do avanço do capitalismo em todas as áreas do ser humano. Né? Então, enquanto ocorre isso para a academia, que aí adere em massa a classe média, média alta, né? Ausenta-se, infelizmente, a educação física das escolas. Hoje, praticamente, não se tem educação física nas escolas a nível nacional. Quer dizer, é uma distorção da aplicação do conhecimento. Bom, vamos encerrando por aqui. O programa é Memória Viva de hoje, a edição do programa é Memória Viva de hoje, agradecendo a presença do professor Raimundo Nonato Nunes, do professor Bosco e também do professor Enio.
e voltamos na próxima semana. Até lá.